todos? Abram vossas Bíblias no livro de Colossenses. Vocês me ouvem bem sem microfone ou não? Não, né? Colossenses capítulo 3. Irmãos, estou muito feliz de estar com vocês nesta noite. Eu moro logo ali em Ferraz de Vasconcelos, não sei se vocês já ouviram falar, né? Só entrou no mapa depois que abriu uma Fundação Casa lá. Não tinha no mapa, né? Aí abriu uma Fundação Casa, agora acha, né? Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu fiquei muito alegre quando o irmão Alexandre me chamou para estar aqui com vocês. E tem um salmo, o Salmo de Davi, né? Que fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é a alegria de aqui estar, né? A alegria de aqui estar é uma alegria que deveria ser maior do que aquela de quando me disseram. Então, quando nos convidam para vir à casa do Senhor, para irmos à igreja, deveríamos ficar alegres. Eu fico muito alegre. Vamos à minha igreja? Vamos conhecer a minha igreja, independente se é para ministrar, se é para pregar. A alegria de estar na igreja. Hoje, eu não conheço essa região, acho que é a primeira vez na minha vida que eu estou aqui nesse bairro. Mas lá na região onde estou, Zona Leste em geral, nós passamos em frente às igrejas, tem placas lá, ó, libertação, cura, fogo, o fogo que não sei o quê, cai do céu. Então, o marketing para atrair as pessoas à igreja. Não sei se aqui tem isso, espero que não. Né? Espero que não tenha, né, nessa região aqui. Está difícil ir para a igreja. Precisa ter alguma coisa, né? Para me atrair à igreja. Não só aquela alegria do convite. Vamos à minha igreja. Então, a alegria do salmista foi tão grande de aqui estar. Quando ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando me disseram? Quando você foi convidado a vir à igreja? Pela primeira vez. Eu não tive o privilégio de nascer num berço evangélico. Não, pode deixar, tá bom. Fica tranquilo. Já acostumei. Eu não tive o privilégio de nascer num berço evangélico, me converti aos 18 anos de idade. É muito complicado essa ideia de conversão, né? Porque nós estamos acostumados com o choro, que as pessoas, quem ainda é assim, né? Quem quer Jesus levanta a mão, aí a pessoa vem à frente chorando, e junta um monte de gente em volta delas e tal. Eu, muito pelo contrário, quando me converti, Deus trabalhou de uma forma seguinte: eu namorava, que hoje é minha esposa, há 23 anos somos casados, em dezembro completamos 24 anos de casado. Ela congregava numa igreja longe, que nem o irmão Alexandre, mora lá quase no Carrão, e ele vem para cá, né? A minha esposa congregava numa igreja, na época minha namorada, e eu não era evangélico. Mas eu ia com ela na igreja todo domingo, na semana não. E na rua dela tinha uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, ela ia no Ministério Ipiranga. Eu falei, mas como é que você vai na igreja tão longe? Tem uma igreja na rua de sua casa, sua irmã congrega lá. Ah, não, mas igreja, você não entende de igreja. Igreja é onde a gente vai, a gente gosta, a gente faz amigos, etc. Eu falei, se você congregar nessa igreja, eu vou com você em todos os cultos. Olha o que eu armei para mim. Eu vou com você em todos os cultos. Ela falou, você vai no culto de terça, no de quinta, e no de domingo, e no de sábado na sede, e no de sexta de doutrina da sede. Eu falei, pronto. Mas eu gostava e gosto muito dela, estou com ela até hoje, há 23 anos casado. Falei, vou. 6 meses, irmãos. Eu sentava no cantinho, que nem os irmãos assim, ó, e o culto correndo lá, a igreja pentecostal, com a bateria... A igreja minha lá em Ferraz tem uma bateria novinha, igual a de vocês, assim, tem instrumento, guitarra, não sei o que lá, data show, mas não era como aquela igrejinha, né? Que a bateria tinha um furo aqui. Eu lembro que a bateria daquela igreja tinha um furo. Os irmãos enchiam de coberta ali. E 6 meses, irmãos. Um dia eu cheguei para minha mãe, num domingo de manhã, falei, mãe, eu vou virar crente. Ela falou, problema seu. Não quero o crente me enchendo as paciências aqui em casa, né? Outros, né? Tinha eu.
E naquela noite eu me lembro que não sentei no canto, eu sentei na beira do corredor, e quando o pastor Francisco Tiburcio, está vivo hoje ele era um homem muito simples, trabalhava na Eletropaulo, ele falava tauba, cuié, né? Mas um homem de Deus. Ele falou: quem quer Jesus, levanta a mão. Eu levantei a mão e vim andando, né? Uma igreja comprida, diferente dessa, é uma igreja comprida. Eu vim andando, rindo, né? Rindo porque era uma decisão minha. Ninguém teve coragem de se aproximar de mim. Eu fiquei sozinho lá na frente, olhava, né, para os irmãos no púlpito, todo mundo olhava para mim. Aí eu me lembro que o pastor Tiburcio falou: alguém se aproxime desse jovem. Eu tinha 18 anos na época. E estou até hoje, irmãos, pela graça de Deus, me esforçando muito para ficar firme, porque identidade cristã é uma coisa que se constrói. A nossa vida cristã é uma coisa que se constrói. Não tem bate-pronto, entendeu? Não é fast food, não tem fila que a gente vai lá, me dá o número 1, me dá o número 2, como o McDonald's, essas casas de comida rápida. É devagar, é uma construção lenta. Em 2009 eu fui fazer um curso, e eu fiz uma oração para Deus. Falei: Senhor, eu já dei aula em todos os níveis, irmão. Trabalhei na Fundação Casa, eu dei aula para criança de 2 anos, 3 anos. Hoje eu fiz a filha dele para de chorar. Quantos anos ela tem? 4 anos. Ele estava lá mimando, eu falei: pai de mimada. Fiz a menina para de chorar. Já dei aula para adolescente. E falei: Deus, eu quero dar aula numa faculdade. Isso foi uma vez na minha vida, isso em 2009. Quem é você, né? A terceira pessoa, depois de ninguém, lá de Ferraz de Vasconcelos. Fiz o curso, fiz uma pós-graduação, e acreditando nesse negócio. Aí precisa acreditar, irmãos. Há uns 4 meses atrás, encontrei uma pessoa que eu não via há 3 anos. Ele falou: e aí, Ed, o que você está fazendo? Não é evangélico. Não é evangélico. Eu falei assim: estou fazendo isso, aquilo lá. Ele falou assim: vou arrumar um lugar para você dar aula. Eu falei: não quero mais dar aula para adolescente, não. Minha paciência acabou. Você vai dar aula numa faculdade ali que eles estão precisando, e eu vou... Irmãos, eu dei aula numa faculdade. Você orou? Mas você acreditou? A gente precisa orar e acreditar. Eu não sei nem se vou voltar mais lá, mas eu dei uma aula lá. Eu orei em 2009, falei: Senhor, eu quero dar uma aula. Isso foi uma vez na minha vida. Quem se aproxima de Deus, como é que o texto diz? Precisa crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E crer que Ele existe não é acreditar, assim como eu acredito que está calor e eu ainda estou de blusa. Não é acreditar que pode vir fazer frio, não é acreditar que pode vir a chover, que pode ter racionamento a qualquer momento por falta d'água. Não é isso. É alguma coisa que transcende a racionalidade. Que você não é empírico, não é experimentação. É vivência. E isso não tem como passar, entendeu, irmãos? Não tem como passar. A gente precisa... O tamanho da minha fé é o tamanho da minha crença. O Deus é tão grande quanto eu creio nele. E Deus não muda, né? Está escrito lá no livro de Tiago. Não há variação e nem mudança. Só que funciona assim. Quanto mais eu experimento Deus... Quanto mais eu me aproximo dele, maior ele vai ficando. Não porque ele mudou, mas porque a minha crença nele mudou. Então eu olho Deus hoje, como Deus é grande. Maior do que era ontem. E eu consigo confiar um pouco mais, assim, às vezes eu fico pensando sozinho. Na maioria das vezes eu estou sozinho. Como Jesus gostava de ficar sozinho. Ele só ia no meio da multidão quando tinha que fazer algum discurso. O milagre era uma coisa muito natural, né? Não tinha merchandising. O milagre na nossa vida, irmãos, deve ou deveria ser uma coisa muito natural. Muito natural. Eu me lembro que a minha cunhada ganhou nenê, hoje a menina está com acho que 14, 15 anos de idade, e ela com depressão pós-parto, o seio desse tamanho, cheio de leite, não podia amamentar, porque eu tomava um antidepressivo, e naquele tempo eu era o pastor mais crente, eu dava com azeite no bolso, hoje eu não ando mais, eu era mais crente naquela época. E eu estou sentado e vendo lá, e minha esposa, minha sogra, a minha cunhada, uma outra cunhada falando, e elas falando, e eu escutei nitidamente a voz de Deus dizendo assim: fala para ela jogar o remédio fora. Eu falei: Deus, está de brincadeira. Mas ninguém acredita mais nisso hoje em dia, né? Ninguém mais acredita nisso hoje em dia. E você ora por ela, unge ela com óleo. Eu falei: Deus, jogar remédio fora? Ele falou: faça isso.
O nome dela a gente chama ela de Tina, carinhosamente de Tina. Aí eu falei, Tina, quanto tempo faz que você tomou remédio? Não me lembro, X tempo. Quanto tempo vai passar o efeito? Daqui a algumas horas. Você tem bombinha para tirar o leite? Porque aquele leite estava contaminado com o remédio. Então você pode jogar o remédio fora que Deus vai te curar agora. Deus curou. O milagre na nossa vida deveria ser uma coisa muito natural. E por que não está sendo? Porque precisamos do marketing. Porque precisamos do merchandising. Eu gosto particularmente de duas passagens bíblicas. Uma delas é quando termina o Sermão da Montanha, e o texto diz assim, lá no capítulo 7 de São Mateus: as multidões se maravilhavam, porque ele ensinava, não como os escribas e fariseus. Num outro momento, no livro de João, está escrito que o Sinédrio mandou os guardas prenderem Jesus, e os guardas voltam, e eles falam assim, cadê o homem? Não conseguimos, porque nunca vimos ninguém falar igual ele. Ouçam Jesus falar. Sabe assim, irmãos, fechem os olhos, relaxem, fiquem tranquilos, que a graça de Deus vai repousar sobre nós, e as coisas vão acontecer de forma muito natural. Sabe, sem pirotecnia, né? Deixa a pirotecnia pro Réveillon, né? Pro fim do ano. Na presença de Deus, como aquela visão dos serafins lá, com 6 asas, né? 2 cobriam o corpo, olha, por melhor que eu esteja, eu estou nu diante dele. Esse negócio de nu diante de Deus me faz pensar, irmão Alexandre, é o seguinte, Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam, até o dia que pecaram. O dia que pecaram, um olhou para o outro e falou, pô, você está nu. Ah, mas nus sempre estiveram. O que saiu deles? Que nudez é esta? Que não é a nudez física. Como um olhou para o outro e viu que estavam nus, mas nus sempre estiveram, alguma coisa saiu, falei, peraí, vamos cobrir isso de novo. Pegaram folhas e tentaram se cobrir. Não deu certo. No Novo Testamento, se não me engano, no livro de Coríntios, Paulo fala que Deus virá buscar o seu povo, mas se nos encontrar vestidos e não nus. Mas hoje todos estamos vestidos. Não é estranho? Do que ele está falando? Desse revestimento, da ação do Espírito de Deus sobre nós. Por isso que o texto diz, ó, sujeitai-vos sobre as potentes mãos de Deus, que no tempo oportuno, Pedro escreve lá, no tempo oportuno ele vos exaltará. Ó, pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu estou onde? Debaixo das potentes mãos de Deus. A gente tem que crer nisso, irmãos. Senão acaba, não faz sentido. Nossa vida não tem sentido se não cremos que Deus está não nos manipulando, mas nos protegendo. Sabe, nos guardando. A gente canta, a gente lê a Bíblia, a gente faz cursos, a gente lê a Bíblia 100 vezes. Mas se não vivemos isso, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. O que é isso? É o norte, é aquilo que nos norteia. Eu fiz 3 faculdades, fiquei bom naquilo que estudei. Fiquei bom, dou palestra daquilo que sei. Mas e disso? 10, eu estou só de pastorado desde 1997. Me converti em 1988. Isso aqui faz parte de mim? Gosto de ler quando a Bíblia fala que Paulo, antes de sair lá fora para pegar para o povo, ele ia nas sinagogas buscando azo. Azo, sabe o que é azo? Já leu? Azo. Eu acho lindo essas coisas, né? Azo. Azo são razões. Buscando razões para provar que Jesus era o Cristo. Outro momento, Pedro ali, quando se converteu de verdade, ali no Pentecoste, que ali aconteceu a conversão dele de verdade, se o Espírito de Deus não agir sobre nós, irmãos, nós somos emocionalmente convertidos. Emocionalmente convertidos, tem um monte aí, de balde. Não é de balde, é de balde mesmo. Tem um monte emocionalmente convertido. Aliás, a instituição igreja hoje é bacana ser evangélico, né? Somos todos evangélicos. O Brasil é um país evangélico. Não é assim? Estão profetizando aí, o Brasil é do Senhor Jesus. É nada. Nem Israel é mais. Se é que um dia foi. E se foi num pequeno espaço de tempo, né? Nós já vimos lá em Josué, né? Josué já reclamava.
Falou assim, ó, hoje é o seguinte, ó, ou vocês adoram o Deus lá dos seus pais, lá do outro lado do rio, ou agora esse da Mesopotâmia. Eu e minha casa serviremos a Javé. Quer dizer, naquele tempo, Israel já não era mais. Ele não está dando opção, ele já disse quais as opções que eles tinham. Leia o texto de novo para vocês verem. A opção ele já tinha escolhido, falava, ou vocês ficam com aqueles que é do outro lado do rio, ou esses que é da Mesopotâmia. Agora Josué, eu e minha casa ficaremos com o Senhor, com Jeová. E nós, brasileiros do século 21? A palavra de Deus tem que fazer parte de nós. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, nos nortear. Eu não tenho medo de pisar. Eu não tenho medo do degrau. Porque Deus vai me sustentar. Tem nos trazido até aqui. Tem trazido a igreja até aqui. Colossenses, no final do capítulo 2, nós vamos, como não tem essa coisa de divisão, capítulo e versículo, né? Mas vamos começar do verso 20 do capítulo 2 e vamos lendo de forma expositiva. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseie isso, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Porque todas as coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e a falsa humildade de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que Paulo está falando aqui do verso 20 ao verso 21? Que a mudança de verdade tem que acontecer aqui dentro. O coração é a fonte das nossas emoções, né? Com o que a gente tem ficado emocionado ultimamente? O que nos tem feito, o que tem nos impulsionado a sermos cristãos? Eu sei que ler a Bíblia é difícil, eu começo a ler da sono, eu não consigo passar de números. Quando chego em números? Normalmente, quando a gente dá palestra em algum lugar, aí a gente pergunta quantas vezes o obreiro, o pastor, o líder leu a Bíblia uma vez na vida. É difícil que tenha lido a Bíblia uma vez na vida. Lá naquela região. Eu sei que nessa é diferente. Eu sei que aqui é diferente. Lá na Zona Leste é difícil. Eu fui pregar numa igreja, era uma palestra, aí a pastora, no fim, me chamou lá para tomar um café, lá na casa dela. O filho dela é uma bênção. Ela chegou no cantinho e falou assim, pastor, nunca li a Bíblia inteira. Nem o Novo Testamento. Eu olhei bem para ela e falei, a senhora prega o quê? Aliás, nós vivemos o quê, não? No tempo de Paulo já tinha problema. A igreja de Colossos era uma igreja confusa, né? Tinha especulação filosófica, tinha um pouco de judaísmo, místico ali, judaísmo, e tinha um misticismo oriental dentro desta igreja de Colossos. Parece a igreja brasileira. Né? Hoje nós vamos fazer jejum de chocolate. Tem um aí que estava fazendo jejum de televisão, né? Isso funciona? É óbvio que não. Está de brincadeira, né? Jejum é abstenção total de todas as coisas, inclusive da convivência. Por isso, o profeta ia para o deserto. Hoje não dá mais. Mas Jesus era muito inteligente. E o profeta maior da igreja, ele falou assim, ó, quando fores jejuar, levante de manhã, toma banho, unge a cabeça. Ninguém precisa saber. Porque ele sabia que hoje seria difícil. Não temos deserto aqui em São Paulo. Deserto só quando é feriado, né? Fala assim, nossa, a vida paulista está deserta, não tem carro. Mas não é disso que ele está falando, né? Deserto de Jesus, quando foi batizado com o Espírito Santo, após o batismo, ele foi levado pelo Espírito. Ninguém quer isso. Ao deserto para ser provado. Ninguém quer isso. A ideia é outra, né? A ideia é que o Espírito vai me trazer bênçãos. Tem até um grupo musical chamado Restituição, né? Como se eu tivesse perdido alguma coisa. Eu nunca perdi nada. Na verdade, na presença do Senhor, eu só ganho. Como que eu perdi? Aí vai me restituir o que eu tinha antes. Tem um pastor da nossa igreja chamado Garibaldi. Antes dele se converter, ele trabalhou inclusive no grupo Maurício de Souza. Muito rico. Uma, 2 vezes por ano, era espírita. Ia para a favela, levava caminhão de cestas básicas e brinquedo para as crianças. Quando se converteu, perdeu tudo. Aí ele falou, Deus, que brincadeira é essa? Quando eu era espírita, tinha tudo. Hoje eu não tenho nada. Ele falou, lógico que tem, você tem eu.
E tudo que você tiver agora sou eu que vou te dar. Não é restitui. Não existe esse negócio de restitui antes. O que eu tinha antes de me converter não era Deus que me deu. Sei lá quem deu. Sei lá quem deu. Quando muito consegui pelos meus esforços. Agora hoje, na presença do Senhor é outra coisa. Devemos, como Paulo, né? Que palavra ruim, hein? Aprender a viver com muito, aprender a viver com pouco. É Paulo quem diz isso. É um evangelho que está dentro do evangelho que ele não gosta dele. E ele fala o seguinte, lá pra, se eu não me engano, a Timóteo, ele fala, todos os que querem viver uma vida piedosa hão de sofrer algum tipo de perseguição. Que evangelho é esse? Desconhecido para nós. No mundo tereis? Esse evangelho é desconhecido para nós. Quando a mulher, tem um monte de hinos hoje em dia falando de alabastro, vaso de alabastro, mas a mulher que joga o vaso de alabastro aos pés de Jesus e seca com o cabelo, era pobre. E parece que era Judas, que desperdício, não é? Que desperdício, tinha que vender isso e repartir com os pobres. Jesus olha, os pobres sempre haverá entre vós. Mas percebe que tem uma contradição do Evangelho? O que se diz, o que se canta, o que se prega, parece que não está muito de acordo com isso daqui. Vamos ler de novo? Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, o que é rudimentos do mundo? São as coisas que o mundo nos oferece. São as facilidades. E é tudo muito fácil hoje em dia. Tudo muito prático. É tudo feito na base de acordos. Eu não consigo fazer isso. E não que eu sou melhor do que ninguém. Não que eu sou melhor do que ninguém. Mas, medo. Quando eu não era crente, eu não tinha medo. Aí eu venho para o Evangelho, eu fico com medo. Vai que eu não tenho. Vai que me acaba. Vai que eu morro. E as promessas do Senhor que vão se cumprir. Lembra de Ananias que orou por Paulo? Vocês lembram dele? Ele foi, eu não vou lá não. Esse homem aí é doido. Ele mata todo mundo, arrasta. Ananias só tem uma obra dele na vida, que foi orar por Paulo. Ele foi lá, orou, os olhos de Paulo se abriram. Depois ninguém mais ouve falar de Ananias. Ninguém mais ouve. Quem quer ser Ananias aqui? Eu gostaria de ser. Pelo menos uma obra na minha vida. Não quero ser famoso, eu quero ser cristão. Daqui 2 anos, ele falou que faz 90 anos, daqui quase 2 anos, não é isso? Eu queria estar nessa festa de aniversário. Falando do Evangelho ali, ó. 90? E ele falando do Evangelho ali para mim, eu quase levanto a mão e aceito de novo. Não se vê mais isso hoje em dia. É difícil, irmão. A gente está acostumado com o negócio, né? Restitui, é da facilidade, é do fast food, dê que Deus te devolve. Não funciona assim. Quando o texto de Malaquias diz fazer prova de mim, não é fazer prova, né, está aqui Deus, a minha oferta, cadê a minha bênção? Fazer prova é crer, acreditar. Vocês sentaram nessa cadeira, ninguém olhou se o pé estava quebrado. E a gente vem para Deus, vamos ver se ele é o pé da mesa. Vamos ver se nessa igreja dá certo. Já passei por tantas. Por isso que ele fala, ó, em Romanos capítulo 12, eu rogo pelas misericórdias de Deus, pela complacência de Deus, pela longanimidade de Deus, que apresentei os vossos corpos. Ah, mas meu corpo? Mas o meu corpo? Logo o meu corpo? Não pode ser o corpo do outro? Mas o meu, eu gosto tanto dele, estou malhando. Vou fazer uma tatuagem. Vou colocar uns piercings. Isso já entrou na igreja, hein? Nada contra, cada um. Mas eu acho, a gente vamos encaminhando para chegar a uma difícil identificar uma coisa de outra coisa, né? A não ser pelo comportamento. Hoje em dia nós vamos identificar do cristão pelo comportamento. A identidade nossa é o comportamento. Pedro, no dia da crucificação, lá, um dia antes, você fala igual a ele. Não. Quem fala igual a Cristo? Qual cristão fala igual a Cristo? Identificado pela fala, identificado pelo comportamento, não pelos rudimentos do mundo, não pelo aquilo que o mundo faz. Eu vi o Rodolfo, nem sei se é verdade, o ex-vocalista, eu vi ele falando, então deve ter alguma verdade no que ele diz.
acho que foi no UOL. Quando ele era do Raimundos, ele tinha uma equipe de som que ele falou, eu nem sabia, nem afinava o meu instrumento. Aí eu vim para a igreja, eu estou vendo dentro da igreja aquilo que fazia lá fora. Eu não faço isso lá aqui dentro. Eu achei bonito ele dizer aquilo. Achei, se for verdade, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, rigor ascético. Todavia, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, ressuscitados juntamente com Cristo, no verso 20 ele fala morreste, certo? No verso 1 do capítulo 1 ele fala ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive. A minha sogra tem quase 80 anos de idade, se não me engano tem 79. Um dia ela me chama de irmão Edson, eu acho lindo aquilo. Ela, irmão Edson, eu sonhei com o céu. Dá até medo, né? É mesmo, dona Vitória. E como é que era? Olha, no céu era verdinho, tinha umas vaquinhas, tinha umas árvores, umas pés de mangueira. Eu achei aquilo lindo. Quem sonha com o céu aqui? Eu não lembro de ter sonhado com o céu. O céu lá da visão de João da Nova Jerusalém era profético, apocalíptico, mas ninguém acredite, por favor, né? Depois vocês resolvem aí com o seu pastor aí. Ninguém acha que lá no céu vai ter rio de cristal, é ou não é? Cristalzinho rolando assim. Tudo isso é símbolo da majestade, da glória, de coisas inimagináveis que lá existem. E a minha sogra viveu lá no interior do Paraná, então para ela a tranquilidade, a paz, aquilo que é belo, são essas coisas. A vaquinha, a árvorezinha, o pé de mangueira, a graminha. O que é o céu para nós? Mas eu achei interessante, porque ela pensa no céu, e eu lembrei desse texto. Ela vai dormir pensando no céu. A gente vai dormir pensando em quê? Na dívida? No problema? Na enfermidade? A enfermidade Deus vai curar, se assim Ele quiser. A gente não orou para Ele curar? Senhor, cure uma moça com problema renal. Deus vai curar essa mulher. Eu estava em Ferraz de Vasconcelos, nosso culto começa às 18 horas. 5 para 6 horas, às 17h55, minha irmã me liga. Isso ano passado, não me lembro o mês. E ela não é evangélica. Ela falou, elas me chamam de Edinho, né? Ô Dinho, é o seguinte, você está na igreja? Eu falei, estou. Olha, o meu sobrinho com leucemia, o Pedro. Olha, o Pedro morreu. Eu falei, como assim morreu? Olha, nós estamos dentro da ambulância, a ambulância está parada entre Cosmópolis e Paulínia, porque os médicos não sabem o que fazer. Eu estou orando porque a última saída é a oração. Ela não é evangélica. Eu falei, então, ó, daqui 2 horas, quando o nosso culto acabar, eu vou te ligar. E ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Porque Deus tem um plano na vida desse menino. Isso às 17h55. Eu falei para os irmãos, falei, irmão, vamos fazer um tempo de oração. Não consegui falar com ela naquela noite. Ela falou assim, olha, não sei o que aconteceu. Eu só sei que depois que desliguei o telefone, com 10 minutos depois, ele ligou a viatura, a ambulância, nós fomos para o Boldrini, que fica aqui em Campinas, na região do Barão Geraldo. Com 3 horas depois, o médico falou, pode entrar. Quando eu entrei, Pedro estava sentado na cama e comendo sopa. A gente tem que crer, irmãos. O milagre acontece de uma forma muito natural. Natural. O que é natural? Ter braço ou não ter braço? O natural é ter braço, é ou não é? Quando Jesus fala para o moço assim, estica o braço, o homem da mão mirrada. Hein, Alexandre? Hein? Não tinha, ele era assim, estica o braço. Que braço? Irmãos, estiquem o braço da fé. Né? Deus não tem um braço igual ao meu, porque o meu braço é muito limitado. Deus não tem os olhos igual aos meus, porque os meus olhos são muito limitados. Deus não tem um ouvido parecido com os meus.
Mas a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão fechadas, que os olhos do Senhor não estão fechados, que seus ouvidos não são surdos. Nós, cristãos, somos extensão do braço de Deus, extensão dos olhos de Deus. Então acredite, sabe? Deus está tão perto de você, que se você virar assim, você acerta Ele. Ele está aí, do seu ladinho assim. E a gente, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não é mais, é meu agora. Não vou falar tome posse, quem toma posse é posseiro. Mas acredite nisso. Tem os cristãos posseiros, né? Aqueles que tomam posse daquilo que não é dele. Aí ele tem até o rema, né? Ele vai lá na bateria e declara o rema: Senhor, eu quero essa bateria. É o dom da inveja, né? Jesus, o nosso pastor diz o seguinte: Jesus foi enterrado numa cova que não era dele. Ele fez a primeira ceia numa casa que não era dele, entrou em Jerusalém num burrinho que não era dele. Nós temos muito mais que isso. Nós temos todos esses exemplos, né? Todos esses modelos de acertos e de erros. É difícil saber se Deus está, de alguma forma, individualmente falando conosco, como era no tempo de Adão. Está escrito que Abel trouxe o seu culto e ofereceu para Deus. Caim trouxe lá a sua oferta para fazer o seu culto, ofereceu a Deus, e o culto, a oferta de Abel foi aceita, enquanto que a de Caim não foi aceita. Como é que ele sabia? A gente não consegue saber, né? Vem todo mundo arrumadinho, bonitinho. Por que a gente vem arrumado para a igreja? Por que a gente vem todo arrumadinho para a igreja? Vocês nunca pensaram nisso? A gente se arruma, pente o cabelo, faz a barba, as irmãs arrumam o cabelo e frisam, porque estamos aguardando o arrebatamento, é agora. É agora o arrebatamento. Essa é a ideia, mas a gente não lembra disso. Mas a ideia é essa, tanto é essa, porque na instituição lá em Êxodo, da Páscoa, o que Deus falou para eles? Se arrumem, coloquem melhores roupas, arrumem as malas, cajado na mão, porque vai ser hoje. Então a ideia do culto é essa. Que Jesus vai voltar agora, então eu estou prontinho. Mas ninguém lembra disso. Nem eu, às vezes. Nem eu. Na maioria das vezes a gente esquece. Se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Vamos pensar nesse termo vida? Todo mundo aqui estudou, pelo menos fez ciência ou biologia, e lembra que a palavra bios, que é vida. Na Bíblia, se não me falha a memória, salvo engano, não aparece nenhuma vez o termo bios. Nenhuma vez. E o Novo Testamento foi todo escrito em grego. O termo... Então, como é que está escrito vida aqui, pastor? É zoe. Zoe. Z-O-E. Quando Jesus falar, a vida eterna é esta. Zoe. Lá no capítulo... Não me lembro agora, não sei se é 4 ou se é 5 de Efésios, está escrito que aqueles que vivem uma vida desregrada são alheios ou alienados da vida de Deus. Zoe. Vida espiritual. Todos nós aqui temos a promessa de vida eterna. Não aqui. Só testemunho de Jeová acredita que vai viver aqui. Nós não. Nós vamos viver lá. Sabe assim? Não se acredita mais nisso. Tem um amigo nosso que não acredita nisso, não. E tem um monte de crentes que também não acreditam mais, não, que acha que a volta de Jesus é uma paz universal. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de arrebatamento. Aleluia. Nós estamos falando que nós não vamos mais morar aqui. O que é transitório deixará de existir. Nós vamos viver na nova Jerusalém, que não é utopia. É uma cidade real, que vai vir buscar os crentes. Todos os crentes. Pô, pastor, sabe o que é? Depois de tudo que você falou, eu estou pensando aqui, olha, tá difícil. Esse ano eu não ganhei nenhuma alma. Eu não consegui fazer muito jejum, quando muito, alguns minutos. Quando eu vou orar lá, eu fecho o olho. Quando eu penso que passou pelo menos meia hora, não deu 5 minutos. Fique tranquilo. Fique em paz. Porque está escrito no livro de
1 Coríntios, se não me falha a memória, que há vasos de honra, há vasos de desonra, há vasos de barro, há vasos de ouro, e que toda a nossa obra, inclusive a minha, vai ser passada pelo fogo. E não vai sobrar. Alguns não vai sobrar nada, mas serão salvos. É disso que nós estamos falando, irmãos. De convicção de que somos salvos em Cristo Jesus, independente das circunstâncias. Ninguém é obrigado a ter dom de pregar, ninguém é obrigado a ter dom de evangelizar, ninguém é obrigado a ter dom para orar. Nós somos obrigados a ter dom para buscarmos a Deus, com todo esforço. É 99% de esforço e 1% de fé. Já ouviram isso antes? Não é, irmão, você tem que ter mais fé. Me dá um termômetro para medir a fé. E se existir, eu quero usar em mim. Não existe. Como eu disse para vocês no início, não tive o privilégio de nascer no lar evangélico. Me converti em 1988. Me batizei 6 meses depois, se não me falha a memória, em janeiro, ou fevereiro de 1989. Na igreja, na subcongregação de Guaianazes, nós fomos em 15, 18, se batizar. Eu era o único não filho evangélico. E por uma vergonha total, que eu vou falar para vocês agora, todos os outros se desviaram. Só ficou eu. Então não é muita vantagem ser filho evangélico. É vantagem ser filho de Deus. Aí sim. Porque todos quantos recebem o Senhor são transformados em filhos de Deus. Então vamos... E essa transformação, irmãos, hoje eu sou salvo, amanhã eu sou mais salvo, depois de amanhã eu sou mais salvo, cada vez mais salvo. E nós temos que ter convicção disso. E não aceitar que ninguém diga o contrário. Vocês são arrogantes, vocês são prepotentes, vocês são melhor que os outros. Não, melhor não somos não. Somos gente igual a vocês. Mas o meu Deus só existe Ele, não tem outro. Foi cantado hoje aqui, né, sobre Deus. Não tem outro Deus. Não existe outro. Só existe um. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não tem outro. E 40 anos, hein? 40 anos. Por que levou 40 anos para falar isso? Passou Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, Deus parece que perde um pouco a paciência com aquele povo reclamão e fala: Israel, ouça, o Senhor, vosso Deus, é único. E se não tem como eu falar com o morto, por que Deus proíbe? Se é impossível que a alma, uma alma penada ou despenada, venha falar comigo, por que Deus proíbe? Vocês pensaram nisso? Porque naturalmente nós somos místicos, né? Nós somos místicos. Eu nunca vou esquecer que em meados, quase final de 2011, aí tinha essas bobagens que o mundo ia acabar em 2012. Eu parei com a minha esposa e fui comprar um açaí, né? Aí a senhorinha que vendendo açaí, eu aprendi a ser meio sem graça com o Alexandre, viu? Essas piadas sem graça. Aí eu estou lá, a mulher fazendo açaí e fazendo um para minha esposa, e aí começando a brincar, ó, vamos aproveitar e comer bastante açaí, porque o mundo vai acabar, e não falta muito tempo. E a mulher, a senhorinha preparando o açaí, ela olhando para nós. Aí quando ela entregou o açaí, ela falou assim: mas será que vai acabar mesmo? Eu falei: a senhora não está acompanhando os noticiários? Já fizeram até filmes. Ela falou: meu Deus, e agora? Tinha tanta coisa para fazer. Eu falei: minha senhora, fique em paz, a senhora vai vender muito açaí ainda. Fique tranquilo, Jesus vai demorar aí uns 5, 6, 10 mil anos para voltar, porque depende da evangelização mundial. Ela olhou para mim: mas eu falei: não estou te falando? Fique tranquila, se converta, dá tempo de sair para a igreja, procura a igreja, a minha, a outra, qualquer igreja evangélica que pregue Jesus como suficiente Salvador e tenha na Bíblia, somente a Bíblia, como única regra de fé e prática, que a senhora vai viver uma vida regalada. Ela olhou para mim, não sei se ela entendeu. Porque é mais fácil a gente acreditar naquilo que é fantástico, não na coisa simples. Quando eu vejo Jesus falando: Israel, quantos milagres eu quis fazer, quantas vezes eu quis vos ajuntar, mas vocês não acreditam. Aí me aparece um centurião, homem ruim, hein? Judiava, prendia as pessoas e eles não brincavam não.
Não brincavam, não. E ele fala para Jesus, olha, o meu servo está doente. Jesus, vamos lá. Não. Na minha casa o senhor não vai entrar, não. Não sou digno que o senhor vá lá. A gente fala o contrário. Olha, entra na minha casa lá. Poxa vida, 20 anos de evangelho, nunca perdi uma ceia, sou dizimista da igreja, etc. E o centurião fala, não. Não vai lá, não. Eu não sou digno que o senhor vai lá. Basta uma palavra sua daqui. E ele vai ser curado lá. Você lembra do testemunho de Jesus? Nunca vi, mas nem em Israel eu vi uma fé como essa. Isso é crença de verdade, irmãos. Isso é uma fé genuína, que nós precisamos buscar isso. Acreditar que Deus vai operar, independente das circunstâncias. Acreditar que Deus já está operando, ainda que tudo pareça o contrário. Ainda que tudo mostre diferente. Deus está operando no silêncio. E todos nós vamos ter o nosso momento de pesca maravilhosa, nós vamos ter o nosso momento de multiplicação de pães, nós vamos ter o nosso momento lá da filha da viúva de Naim, lá, mas nós vamos ter o nosso Getsêmani. E é o que a gente não quer. Jesus muito inteligente, ele nos ensinou a orar, e ele fala assim, Pai nosso que estás no céu. Por que no céu? Porque a gente está aqui. Filho do homem não é uma coisa, não é um título muito legal. É um negócio complicado, que foi usado primeiro para Ezequiel, se não me falha a memória, e ela não falha. Ezequiel, filho do homem. Por quê? Porque é um como qualquer outro. E depois em Jesus foi usado esse título de filho do homem. Né? Então nós somos um como qualquer outro. Não temos privilégios. Aliás, ser obreiro é uma coisa mais complicada. Eu não gosto de dar muita palestra para obreiros, não, mas quando me chamam, eles ficam chateados comigo, porque eu gosto de Paulo quando diz assim, nós fomos colocados como espetáculo para o mundo. Vocês são abastados, nós ficamos com o que sobra. Parece que hoje é uma inversão, né? Não tem uma inversão? Fala, nós somos espetáculos para o mundo. E vocês têm que ser abençoados. Nós, quando vejo Pedro falando assim, não é certo que a gente vai servir o povo lá. A gente vai se dedicar à oração e ao ministério do ensino. Qual é a função, então, dos obreiros? Oração e ministério da palavra. Para que o povo, para que vocês, ovelhas, os crentes, sejam dirigidos a águas tranquilas, né? Sejam dirigidos a pastos verdejantes. Enquanto nós, obreiros, os pastores, os líderes, se esforçam, um dia antes, vai lá tirar as ervas daninhas dos pastos verdejantes, para que eles fiquem verdejantes. Vai lá cercar a água do rio corrente, porque a ovelha é um animal meio burro, né? É burro. Ela é ovelha, mas é burra. Ela entra lá com aquela pela pesada, se entrar na água, ela vai afundar. Então o pastor vai um dia antes, cerca aquela água corrente, para que ela fique, o barro desça e a água fique límpida, e a ovelha possa entrar dentro daquela água sem ser arrastada pela correnteza. Não dá para servir um Deus desse? Não dá para servir um Deus desse? Que nos prepara só o que é melhor? Se a gente se aproximar dele com convicção, pensando nas coisas do alto, que o céu é bom, que lá vai ser nossa morada. As tristezas não haverá, Apocalipse 21, todo choro cessará. Não teremos choro, não teremos morte, nós teremos contato direto com Cristo. Hein? Imagina tocar nele. Imagina poder chegar perto de Cristo, não sei como vai ser, mas imagina chegar assim, poxa, e ele, hoje não dá para a gente fazer isso. A mulher do fluxo de sangue sofreu muito tempo, coitada. O mais próximo que uma mulher, não sei como que as mulheres sobreviviam naquele tempo, né? Estava no ciclo menstrual, uma semana antes não podia ficar com o marido, durante a menstruação não podia ficar com o marido, e depois, uma semana depois, não é à toa que eles tinham 3, 4 mulheres. Elas ficavam afastadas o tempo todo, porque eram imundas. Imagina que tinha o fluxo de sangue. O mais próximo que podia se aproximar de um homem era 30, 40 metros, e falando, imundo, 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 o imundo está aqui. Imagina um negócio desse. E ela tem coragem de ir lá e encostar em Jesus. Né? Hoje não dá para fazer isso. Porque Jesus falou, olha, alguém tocou em mim, porque saiu virtude. Hoje, irmãos, é o contrário. Jesus toca em nós. Deixa ele tocar em você.
Tira todas as dúvidas, né? Todas as amarras. Né? Tem um louvor parecido com esse do Zaqueu também, que virou meio moda, que fala de Lázaro, né? E Lázaro, quando sai, é muito interessante que Jesus fala, desatai-o, ou tire os lençóis. Jesus ressuscitou sem os lençóis. Leram lá? Os lençóis ficaram lá. Mas Lázaro ressuscitou e saiu parecendo todo embalsamado, todo enfaixado de lençol. Há muitos crentes assim hoje em dia. Eles se aproximam de Deus, mas não conseguem vê-lo porque estão cheios de lençóis. E Deus vai tirar os lençóis e vai tocar em nós. E o nosso milagre vai chegar. Não porque Deus tem obrigação de fazer milagre. Ele não tem obrigação de nada. Mas porque Ele está vendo que dentro de nós há uma mudança. Há uma vontade de transformação. E é isso que Deus busca em nós. Entenderam? Que Deus possa iluminar nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus venha nos acalmar. Para que o amanhã não nos desespere. Para que a gente não se deixe levar pelo consumismo. Né? O Brasil é consumista de tecnologia. O Brasil é consumista de todas as coisas. Principalmente do que não presta, né? Principalmente do que não presta. Isso invadiu a igreja do Senhor de alguma forma, de forma geral. Né? Nós consumimos louvor, nós consumimos Bíblia, nós consumimos pastores, nós consumimos palavra. Essa palavra já não serve mais. Tem um pastor amigo nosso, ele foi chamado para dar uma palestra numa igreja aqui no Tatuapé. Não sei se você conhece o pastor Eduardo, que foi pastor de nossa igreja lá no Carrão. Pagaram ele, era uma palestra, professor. E com 15 minutos, ele falou que tinha cerca de 70 pessoas, levantou um senhor e falou, olha, nós não pagamos para ouvir isso, não. Você não tem uma palavra melhor para nós? 50 levanta, pode ficar com o dinheiro que nós não queremos de volta. 50 foram embora. Percebe? Consumista de palavra. Não é esquisito? O dom profético, irmãos, o dom profético é imanente em todos. O cristianismo, diferente das religiões de mistério, ele é exotérico. Em todos, qualquer um de vocês Deus pode usar. E nós, obreiros, não podemos ter medo disso. Eu incentivo os irmãos da minha igreja, busquem os dons, busquem o dom de profecia, deixa Deus usar. E fala. Não podemos ter medo. Qualquer um de vocês. Porque está escrito que Deus levantaria uma nação de reis e sacerdotes. A gente usa isso só para falar assim, a planta do meu pé onde eu tocar vai ser meu. Esquece isso. Vamos nos preocupar com o reino dos céus. Com as coisas que podem acontecer na nossa vida espiritual. Que é o que nos interessa. As demais coisas, Mateus capítulo 6... vos serão acrescentadas, se nós obedecermos a Deus e a sua justiça. Então significa, vamos buscar as coisas do céu, porque as demais coisas podem ser acrescentadas em nossas vidas. Porque Deus é fiel e justo e nunca ficou devendo nada para ninguém. E não vai ser hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela paciência, tá certo? Eu espero, de alguma forma, ter compartilhado, não a minha ideia de cristianismo, mas uma porção da palavra de Deus com vocês. Não é fácil ser crente hoje em dia, né? Embora seja prático, assim, de forma genérica. Mas, de verdade, não é muito fácil, porque as coisas nos são oferecidas, né? Com muita facilidade. Eu aconselhei já muitos jovens que se prostituem ou se prostituíram via internet, casais que se perderam via internet, porque as coisas estão muito... Aquilo que poderia ser usado de forma positiva, o negativo parece que acentua um pouco mais, né? Então, vamos deixar que Deus nos use? Vamos deixar que Deus nos use, assim, de uma forma bem tranquila, assim, sentar na nossa casa, às vezes sozinho, na maioria das vezes sozinho, e fechar os nossos olhos e falar, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso saber qual a sua vontade para a minha vida, porque eu sei o que eu quero, mas eu preciso saber o que Deus quer, né? O que eu quero eu já sei. O que eu quero eu já sei. Agora, o que o Senhor quer para mim? Se revele. Revelação, irmãos. Religião, a palavra religião, do ponto de vista cristão, que é o que nos interessa, eu não gosto de falar de catolicismo, eu não gosto de falar de espiritismo, eu gosto de falar de cristianismo, né? O catolicismo não é cristianismo. É qualquer coisa, menos cristianismo.
Quem casou, se tem algum casal aqui que casou na igreja, que padre casou, conversa com o pastor e casa de novo. Que não serve, não vale. Certo ou errado? Se tiver certo, então o nosso sacerdócio está errado. Se o nosso sacerdócio está certo e o deles é errado, quem casou lá na bênção do padre tem que vir aqui receber a bênção do pastor. E ponto. Senão a gente está tudo certo. Está tudo valendo. E não está tudo valendo. Não mais. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Fique com essa palavra. Vamos só ler de novo. Verso 2 do capítulo 3. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com eles em glória. Amém? Orem pelo irmão Edson. Pode me chamar de irmão Edson. Pastor é consequência. Né? Pela minha esposa, a irmã Neide. Ela tem alguns problemas de saúde. Ela é hipertensa. Tem problema de tireoide. O que mais? Só isso. Tá bom. Hipertensa e tem problema de tireoide. Mas é uma mulher de Deus. Tem muita paciência comigo. Porque eu sou um cara muito chato. Né? Eu sou muito chato. Se eu fosse solteiro, dificilmente casaria. Graças a Deus, Deus me deu a minha companheira. Orem por ela. Ela está lá na nossa igreja em Ferraz. Né? Não dá para a gente faltar os dois. Orem por nós. Quando vocês estiverem orando lá, fala, Deus, visita aquele irmãozinho lá de Ferraz. O Edson. Às vezes não lembra do nome. Fala, aquele lá, que é torce pelo Alexandre. Né? Amém? Deus abençoe a vida de todos.